Uma conversa solar entre um Sol inferior e um Sol superior. O mental concreto número 2. Experiência insólita. Tive uma experiência muito interessante essa tarde ao cochilar. Eu vou narrar para vocês. Confesso que eu estava dessa vez relutante em compartilhar isso, porque alguns vão dizer isso é muito íntimo seu. Eu não acredito que exista alguma coisa minha. E se eu não compartilho, vai ficar um negócio incógnita, porque eu preciso evidenciar isso lá fora, ver se acontece com mais seres como eu, porque somos todos humano, uma unidade. Confesso que eu relutei para chegar aqui agora e revelar essa experiência. Certamente vão dizer que é uma experiência muito minha, né? Mas possa que não. Vamos ver. Vamos ver qual é o resultado que dá na repercussão. Então eu pego essa tarde, eu dou uma cochilada, né? Meu filho está sobre a minha lateral, sentado, pega meu celular. Eu vejo que eu adormeço, o meu corpo apaga, mas a experiência está diferente. Eu vejo que estou no peito. E do peito eu pareço como se fosse um bebê assistindo seu parto. Geralmente a gente não lembra. Eu abro algo que já está aberto no meu peito, que é o chakra, e eu saio. E eu consigo ver ainda com numa outra perspectiva, mais atrás, vamos dizer assim, é subjetivo, mas mais atrás daquele veículo, eu vejo que eu tenho mãos azuis, translúcidas, e aquilo está saindo como se fosse um bebê nascendo de uma vulva, só que no peito. Vejo que estou no peito e eu consigo olhar para cima no alto do corpo, topo da cabeça. Eu ouço e vejo o corpo físico dormindo. Eu vejo a minha forma física roncando. Olho para frente, vejo meu filho, mas não me detenho no meu filho. Podia ter estudado os chakras. Eu vi que alguma coisa atrás da cabeça dele brilhava, porque esses chakras eles têm frente e verso. Mas não me deti nele, deti nos meus. Vi o chakra frontal, azulzinho, né, o azul índigo. Vi aqueles corpos, eu vi uma coisa que me deu estranheza, porque como eu estou pegando no início, eu vi que aqueles corpos estavam ainda aclopados ao corpo, e os que são de sair ainda não tinham saído, eles estavam semi-exteriorizados. Eu vi o etérico encaixado no corpo e o astral querendo sair, enquanto esse mental, que eu chamo de número 2, ele querendo sair por baixo. Só que acima ainda tinha um outro mental, que é o mental superior. Ele vai do topo da cabeça até os ombros. Enquanto esse inferior, ele fica na parte de baixo do ovo. É como um bebê deitado dentro do útero. Sabe aqueles bebês horizontalizados, né? Geralmente a menina, né, ela fica assim. Até os partos da menina é mais dificultoso. O menino ele fica de bico, né, aquelas barrigas cônicas para frente, projetadas. Então eu vejo que eu saio ali, então quer dizer, um mental desmembrando o outro. E o outro fica exteriorizado querendo sair, mas ele vai até mais ou menos ao ombro, passando um pouco. Como um ovo também azul, de mesma graduação desse. Mas esse ele era antropo. Então é o mental forma. Ele está saindo. E no sair, não é ele que está pensando. Ele parece que vai atrás do meu comando, que sou eu, e na primeira pessoa. E eu vejo que eu mesmo brilho.
É como se eu fosse um ponto dentro, né? O homem dentro daquela máquina. E aquele mental também parecia uma máquina, como o corpo físico é. E todos os outros veículos. Ele só correspondia, eu dizia, mentalmente, né? Ou consciencialmente. Mexa a mão translúcida, ela mexia. Como a mente faz, né? A mente inferior faz com o corpo físico. Então eu achei muito interessante esse jogo de comandos, como é que funciona, como a gente tem toda uma rede operacional de relacionamentos e nenhuma daquelas coisas é a gente. E aquela primeira pessoa era eu, que tampouco era uma pessoa. É como se eu fosse parte de um ambiente, fosse atômico, em algum lugar no tempo e espaço. Mas dentro daquele espaço físico sem estar preso a ele. Olho para cima, eu vejo um outro sol. Eu identifico o que o esoterismo chama de estrela da alma. Esse é o anjo da guarda, que não é você, ponto, consciência, quando você está na primeira pessoa deste. E ele, como timidamente, ele espiava para baixo, eu via no meu corpo físico etérico, e não no corpo físico a carne, tudo, eu poderia até analisar os átomos, moléculas da carne ali dentro. Eu via algo assim. Mas na ponta do nariz etérico, que copia o físico, tinha um brilho. Aí que diz, a verdade está embaixo do nosso nariz, desde que a gente veja através dessa ponta. Né? Até tem o Mudra Keshari, que você envesguia os olhos, fica olhando na ponta do nariz com os olhos fechados e a língua encostando no céu da boca, para ativar o chakra lalana, o da gota da vida. Por isso que os meninos, as meninas, né, em tenra idade, estão sempre com o interior das fossas nasais umedecidas. A gente pensa que é caca, não, é gotas da vida, é vida em excesso. A gente vai perdendo essas gotas. Então, cada gota dessa é um segundo de vida. Na última gota você para de respirar e o ponto esse sai fora do barco, né? Da agartha em si, que é o nosso cardíaco, né? Tanto é que o nosso cardíaco, né, todo chakra é giratório, lembra muito, né, se você pegar Tchutchana de cor violeta e pegar o chakra cardíaco, onde passa isso, você vai ver toda a mecânica da agartha dentro do organismo planetário, porque nós também somos planetas, viajantes dos planos. Tanto que a gente viaja mesmo, no corpo físico a gente viaja por aí, na terra física, no etérico a gente pode dar uma observada no reino elemental, nos elementos, os 4 elementos, os 5, ou até no 7, depende de como está esse etérico, se ele está se ligando, seu éter inferior ao éter superior do corpo causal. Com o astral a gente pode visitar o plano de Éster, astral, dos astros, de onde vem a astrologia e tudo mais. Até não sei porque que a astrologia ela para em vida física, sendo que ela é astral, ela nem é física. Mas tudo bem, não dá para consertar. Que nem eu estou tentando consertar agora um negócio. Que o corpo mental ele não é apenas o ovo, ele tem um protótipo de humano dentro. E eu usei esse veículo. É como se fosse um bebê azul. Ou seja, isso que a gente chama de povo azul, que vai ser o ser humano, né, de futuro, o Jiva. Né? Jiva até já estamos conseguindo alguns de nós ser, mas Jivatman, né, é quando esse corpo se perder nesse ovo. Então, azul clarinho, translúcido. E esse sol do meio do peito falava com o sol de cima. A gente falava muitas coisas. Esse sol meio que se movimentava. Porque como é que tu descobre que não é uma pareidolia, uma ilusão, né? Um devaneio? Quando a forma que você vê está em movimento. Ela não precisa ser memórias fotográficas de rostos humanos. Ou de animais, esses reinos que você conhece para você distinguir. Tem coisas que são muito reais que você não vai distinguir. Se você não conceber, você não vai distinguir de jeito nenhum. Mas para quem já está, né, familiarizado com a questão das formas, que tem forma que é só luz, tem forma que é só som, só cores, então tu olha aquilo com a maior da naturalidade, como ir escovar os dentes e depois ir ao trabalho. Entendeu? E se comunicar com qualquer um.
Então é muito interessante aquela comunicação. Aí esse ponto levou esse corpo para um lugar também translúcido, azul, mas com uma cena, tinha residências, tinha construções, edificações. E eu dizia para esse corpo, eu que era eu, daí não era um veículo perguntando para a consciência, era a consciência explicando e era eu mesmo. Vou te mostrar o começo do teu karma. E tinha outros seres humanos envolvidos. Eles apareciam com forma física, tá? Enquanto o meu corpo estava dormindo, ele teve que se desligar. Isso é muito importante para acontecer essa desconjugação, né? Essa separação momentânea. Claro que tu tem que voltar. E tem gente que acha que isso é inútil porque tem que voltar. Eu acredito que essas pessoas vieram para o mundo e elas não vão voltar, então. Que não tem movimento. Eles querem sentar e, né, receber papinha na boca. Não sei como é que funciona na cabeça desses. Quando elas saem de férias, elas ficam lá naquela praia, naquele campo. Eles não desmontam o acampamento, não voltam para o seu lar para seguir. É isso que você faz quando você volta. Não precisa ser no outro dia. Pode ser uma cochilada numa tarde do domingo, como aconteceu comigo. Necessariamente você tem que voltar porque você tem que continuar experienciando, porque a gota da vida está ali. Pim, 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 até partir a pedra. O dia que a pedra partir, que é o corpo físico dela, parte mesmo. Parte para onde? Para o meio, para a terra, dissolve. E os outros veículos partem. Mas eu achei muito interessante, porque geralmente eu me desloco com todas as coisas, tu não vê todos os processos. Hoje eu vi todos. Você vê os chakras, tudo. Então é muito interessante as cores dos chakras. E no peito, para quem está despertando, é uma chama violeta, né? E tu não te queima naquilo, um fogo frio. E tu passa, ele é uma fenda como o fogo. Por isso que a vulva feminina, ela tem a forma de uma chama. É o dar-se à luz, né? E tem tudo a ver com o astral. A mulher fica muito emotiva, porque o astral é um interregno do amor búdico, né? A emoção é um... E o que é esse corpo? Esse que eu detectei, um corpo novo, como se fosse uma oitava coisa, fora das 8 coisas. Esse é o corpo do sentimento, sentir a mente, que não é o corpo emocional astral e nem o próprio ovo, que é o corpo astral inferior concreto, o concreto, que realmente é uma bola, né? Concreta, estática, mas que pode se movimentar pelo fio de ouro. Essas cores, né? Essas cores de fios são subjetivas, é porque a radiação, a frequência delas dá essa cor. E esse corpo mental número 2, concreto número 2, ele não é o causal, não é o superior. É ele que se transforma num ovoide, gente. Que é aquele que fica perseguindo os médiums, quando os médiums não estão preparados, né? Não estão iluminados por si próprios, aqueles médiums que sofrem obsessão, se grudam nas virilhas, né? É um corpo mental extra, é um vestimenta extra, só que acontece o seguinte: no corpo físico, se um médium, um mediúnico, um sensitivo vai ver o ponto bindu, a consciência da pessoa, vai ver um sol no peito dentro. Mas é subjetivo dentro, não é dentro, é no mesmo espaço dentro. Como aquela experiência, né, do copo com brita, né, cascalho, areia, vai cabendo os espaços. Então imagina tu conseguir ver a luz lá no meio, um ponto de luz, que é independente, ele não está misturado com os outros elementos, tipo brita, que é o corpo físico, areia, né, e a água, que seria o etérico, com o calor, que seria o astral. Ele não está misturado, a luz ela não se suja, apesar dela sim contrastar com sombras, porque é ela mesma. Quando a pessoa dá uma descansada, a luz também tem o soninho dela, ela vai se apresentar como trevas. Então as duas coisas são a mesma coisa, uma dormindo e outra ativa. Por isso que a gente usa o escuro para dormir, a pineal precisa disso, que senão a pineal ela fica entendendo que está tudo luminoso e é dia, então ela não produz a melatonina. É toda essa mecânica, a gente tem que entender. Isso é autoconhecimento, gente, não é outra coisa. Não é lá na religião, não é lá na escola, não é papai e mamãe. E nem os seus próprios conceitos. Tem que se analisar mesmo. Pega o mecanismo certo e vai. Você não vai pregar com chave de fenda e nem parafusar com martelo.
É isso que vocês estão fazendo. Entendeu? Vocês, nós, humanidade. Nós estamos usando as ferramentas erradas. Quer com o corpo físico ser santo. E o espírito vocês querem dizer que é loucura. E a alma como se fosse uma bijuteria que dá para jogar fora. Não podemos brincar com a criação divina. Porque é brincar com você mesmo. Aí a divindade vai ver você brincando. Tá? E como adultos maduros não se envolvem em brincadeira de criança, eles pulam. Isso é brincadeira de criança. O que nós estamos fazendo com a divindade em nós. Não querendo estudar os presentes, né? Não querendo desembrulhar, ver os presentes e agradecer pelos presentes que temos. Mas antes de tu agradecer o presente, tem que ver que presente que é. E presente é presente momento, é ver tudo o que está acontecendo. Está saindo, está entrando, está ficando. Onde é que você está? Qual é a sua localização no universo? Você está vivo ou está existindo? Você tem alma? O que é emoção? O que é pensamento? Ah, mas eu sinto. Você, por exemplo, não sabia, eu não sabia que nós temos um corpo de sentimento que não é o astral e não é o mental concreto. Não é o mental raso. Ele é o filhotinho dentro do ovo e nós estamos criando esse. Que é o corpo do sentimento, o amor incondicional no peito. Está ali. É o Buda azul, né? Que nós seremos quando a quinta raça chegar ao seu apogeu. E não é esse da tecnologia, que pensa, raciocina, não, ele é do sentimento, gente. É o desdobramento anímico, é aquele que consegue entender a emoção, ver o que é emoção, a cor da emoção, a cara da emoção, a forma, e ao mesmo tempo ver o que é um pensamento, a forma do pensamento, a cor do pensamento, o som do pensamento. Muito interessante, eu não sabia até agora, olha, 30 anos de projeção agora que eu fui detectar esse corpo, né? Eu ouvi falar alguma coisa só na gnose e na Rosa Cruz. Eu achava que era arbitrarismo deles, né? Pedância, não, estão inventando um novo corpo. Não, esse corpo existe. Por isso que algumas representações aqui, ó, olha o ovo azul e um outro corpinho, parece antropomorfo, só que ele não é sólido, de azul clarinho. É os corpos de Agartha, gente. Os gigas. Está dentro do peito. E ainda dentro dele, olha só. No corpo físico você vai ver dentro, da impressão que é dentro o ponto. Nesse corpo jivático, onde a gente, por isso que ali é man, aí é man, né? Um dia será a humanidade com esse corpo vai tomar conta do corpo físico, ele se dissolve, o corpo físico e todos os outros de baixo, e fica um corpo de sentimento. Um corpo sinárquico, ele que é empático, que sente, ele consegue ter razão e emoção ao mesmo tempo. Comprime isso, né, faz uma alquimia disso, vira sentimento. Sentir e mentalizar. Esse corpo é muito interessante, daí o ponto está fora do peito dele. No corpo físico, esse mesmo ponto se apresenta dentro, para aqueles que enxergam com os chakras, não com os olhos, que o olho não enxerga nada. Apesar do olho enxergar muita coisa interessante, por exemplo, azul do céu, que é uma caixa inferior, que é o mesmo que tem no nosso corpo etérico, né? Tanto é que pode ver que toda a água sobe até, se mistura com esse azul acástico, se ali está toda a programação do clima terrestre. Quando ele dá o comando, cai chuva ou dissipa chuva, é ele que comanda. Isso que é a caixa, né? Ele é todo o sistema operacional, grade cristalina, o comando desse planeta. E esse corpo tem muito daquele caixa ali, só que ele não é o mental superior e nem é o mental concreto. Então, na verdade, nós temos 9 coisas, gente, porque são 7, esse corpo mental inferior extra, tá bom? Por isso que você pode ver forma no mental concreto, ele não é a roupa ainda. E ainda temos o que está para fora, representado pela estrela da alma, o anjo da guarda, que é aquele que mantém o corpo coeso, que é o absoluto. E nós, a representação do sol oculto, acima, ele não está dentro do corpo, é como o absoluto, ele não está no universo, ele está fora. E a nossa estrela da aura, né, que tem meditações, inclusive, aí de apometria, eu não sei de que linha que é, mas muito interessante, das triangulações, né, triangulações,
que sai de fora, em cima ainda do chakra. É como se fosse um super chakra, né? O estrela da alma, que está acima nos iluminando, né? É onde primeira, antes de chegar no coronário, que já é coroa, ele passa o prana por ali, né? Boa parte do prana que vai pelo topo da cabeça. E tem o prana secundário que passa por dentro das narinas, é quebrado, né? Vai para os chakras largam um pouco para os corpos, não é suficiente, os corpos têm que sair depois para ir à fonte real do prana deles, da qualificação deles. Não pode ser gasolina aditivada, tá entendendo? Para esses corpos, senão eles se destrói é o conceito de morte física, porque o físico é que precisa deles, não eles precisam do físico. Mas apesar que o físico também está dando para esse ponto no coração uma informação. É só informação. Vamos dizer, é como se fosse a CIA. Né? Eles não precisam lá estar bisbilhotando, né, o segredo de outras nações, né, serviço secreto, vamos dizer. Eles vão lá e a informação é a riqueza que vai lá para a fonte operacional, lá, a diretoria, né? Isso aí tem, por exemplo, na Rússia, né? Então é muito interessante ouvir isso, conseguir desvendar isso em mim. Estou compartilhando com vocês, vocês assimilam aí, vê se já aconteceu com vocês, né? Porque esse corpo ele saiu à frente dos outros estavam saindo depois. Eu vi todo esse jogo, como a gente é interessante, é como se a gente fosse, né? É como se fosse uma criança, imagina uma criança soprando no canudinho, bolinhas de sabão, e uma bolinha saindo atrás da outra, assim, né? E aquela consciência que a criança, aquela pureza, que é o eu superior no nosso coração, dando o comando junto com a mãe natureza, se desliguem para acontecer esse evento, esse encontro de partes. Paz reverencial a todos, espero que tenham me entendido.